Uma ponte que liga dois mundos aparentemente distantes: o mundo do mito, onde a psique fala em imagens, e o mundo da psicologia evolucionista, onde a mente é vista como fruto da sobrevivência, da adaptação, da história da espécie. Mas e se no fundo esses dois mundos fossem um só? Se o mito fosse a linguagem poética de uma mente moldada pela evolução? E se as histórias que contamos desde o início dos tempos fossem o espelho das forças que nos fizeram humanos? Olá, eu sou Cíntia Bordo, psicoterapeuta junguiana, e hoje quero te convidar a atravessar essa ponte. A psicologia evolucionista parte de uma ideia simples e poderosa. Nossos pensamentos, emoções e comportamentos são resultados de milhões de anos de adaptação. Cada emoção humana, medo, amor, raiva, curiosidade, surgiu e se manteve porque em algum momento da história ela ajudou nossos ancestrais a sobreviver, cooperar e se conectar. Pesquisas recentes, como as de Garcia Pellegrin e Boyd, mostram que a própria capacidade de contar histórias foi uma dessas adaptações. A narrativa surgiu como um modo de ensinar, prever perigos e unir o grupo. Quando o primeiro ser humano se aproximou da fogueira e começou a contar o que havia visto no escuro da floresta, nascia ali algo mais do que cultura. Nascia a mente simbólica, o embrião do mito. Contar histórias era sobreviver, e sobreviver era começar a sonhar. Para a psicologia profunda, especialmente Jung, o mito é a linguagem da psique coletiva, a forma como o inconsciente fala à consciência. Cada mito traz um padrão universal, um arquétipo. A mãe que protege, a sombra que ameaça, o herói que enfrenta o caos, ou a serpente que renova o mundo. Mas talvez esses arquétipos não sejam apenas imagens da psique. Talvez sejam também ecos de estratégias evolutivas, formas que nossa mente encontrou para organizar o medo, a esperança, o instinto e a busca por sentido. O mito de Prometeu, por exemplo, aquele que rouba o fogo dos deuses, pode ser lido como símbolo da nossa curiosidade insaciável, da inovação que impulsiona a espécie, mas também do perigo que ultrapassa limites. A psicologia evolucionista diria: essa tensão entre coragem e prudência foi adaptativa. Jung diria: ela é o drama eterno da alma humana diante do mistério. E ambos estariam certos. Pesquisadores como Walter Wolff, as fontes estão aqui embaixo, defendem que os mitos são verdadeiras tecnologias culturais, formas que a evolução encontrou para unir grandes grupos humanos. As histórias de origem, nós viemos daqui, somos filhos dos deuses, essa é a nossa terra prometida, não são apenas crenças, mas mecanismos que fortalecem a cooperação e a identidade de um povo. Do ponto de vista evolutivo, o mito cria pertencimento. Do ponto de vista simbólico, o mito cria alma. E quando ambos se encontram, algo luminoso acontece. Percebemos que a necessidade de contar histórias é a forma como o inconsciente coletivo se manifesta através do cérebro humano, moldado pela seleção natural. Somos seres que precisam significar o que vivem. Não basta sobreviver, é preciso compreender. E o mito é essa compreensão em forma de poesia. Entre a ciência e o mito há um rio profundo, mas esse rio não separa. Ele reflete e flui. De um lado, a psicologia evolucionista nos mostra como a mente chegou aqui. Do outro, o mito nos lembra por que vale a pena continuar. A deusa mãe que acolhe é a lembrança da proteção que garantiu a sobrevivência da cria. O herói que se lança à jornada é também o ancestral que enfrentou o predador. O trickster, o trapaceiro, é a astúcia da adaptação, o gene da criatividade que nos fez prosperar. No fundo, nossos deuses e monstros também podem ser considerados metáforas de antigos desafios evolutivos, revestidos de alma, emoção e beleza. Essa é a ponte. A ciência explica o corpo da mente. O mito revela o seu coração.
Talvez o verdadeiro propósito da psicologia não seja escolher um lado, mas atravessar a ponte. Olhar para nossos instintos com poesia e para nossos mitos com lucidez. Porque cada história que a humanidade contou, de Prometeu a Pandora, de Ícaros a Frankenstein, é um espelho da psique evoluindo, tentando compreender seu próprio reflexo. Enquanto contarmos histórias, enquanto dermos forma simbólica ao invisível, continuaremos humanos. É importante lembrar que o mesmo fenômeno pode ser compreendido por diferentes perspectivas. Qual delas seguir? A escolha é sua. Mas só há escolha verdadeira quando há conhecimento. E o melhor é que muitos mistérios ainda não foram solucionados. Há muita coisa a ser descoberta. Se esse tema tocou algo em você, deixe seu mito favorito nos comentários. Aquele que fala de coragem, de transformação ou de descoberta. E lembre-se, os mitos não morreram, eles apenas mudaram de forma e continuam vivendo em nós. Até o próximo encontro, aqui no Psique Mitos.